Olá, meu nome é Andrinha, eu sou aluna da Faculdade Unicesumar de Teologia e vim falar um pouquinho sobre a disciplina de Psicologia Cristã. A psicologia ela veio da necessidade do estudo da alma, que surgiu na época da Grécia Antiga, onde o seu precursor, com grande relevância, foi através da figura do Hipócrates, que desenvolveu a teoria de que existia fluidos que conduziam as emoções dos homens e a depender do desequilíbrio de determinado fluido, isso iria impactar diretamente no sentimento, na emoção que predominava nele. Aí vem a época pré-científica, após a Idade Média, com a origem do renascentismo, e posteriormente vem a fase científica. A fase científica foi quando a teologia ela se tornou uma ciência, e através disso foram surgindo diversos estudiosos e diversas teorias acerca do estudo da mente, Porque aí já ela se desassociou das religiões e começaram-se a estudar a mente humana diante de toda a sua complexidade e tudo mais, Durante o desenvolvimento, do período científico e depois a migração para a psicologia moderna, existem algumas escolas de pensamento que acabam influenciando no método utilizado nos dias de hoje para todo o suporte psicológico para aquelas pessoas que procuram ajuda para terapia. Essas escolas principais, que no caso são as abordagens, são o behaviorismo através da terapia comportamental, e tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a psicanálise, o gestaltismo e a terapia, a linha humanista. Através dessas escolas, dessas abordagens, o indivíduo que está procurando apoio psicológico, ele vai ter todo um procedimento, um estudo para tentar encontrar a motivação daquelas emoções que predominam nele e o seu devido entender, a profundidade, o impacto, a origem, como pode corrigir, como pode auxiliar na evolução, no desenvolvimento de uma confiança, do sair de uma depressão, de achar uma solução, de trabalhar uma ansiedade. Isso aí vai influenciar de acordo com o método do psicólogo que vai acompanhar aquele paciente, aquele indivíduo. Dentre os conceitos que estudamos durante a disciplina, um dos que mais me chamou a atenção foi o afeto e as emoções, O quanto a nossa necessidade de se sentir conectado, de se sentir parte de algo influencia num todo. E aí existe a diferença das emoções que elas são emoções fisiológicas, que todo mundo tem as mesmas reações, com as mesmas características, que a depender da emoção que você sente, você pode ter uma arritmia cardíaca, você pode ter uma sudorese, você pode ter um medo, um susto muito grande. Podem acontecer características fisiológicas, biológicas, que irão caracterizar aquela sua emoção que você está sentindo naquele momento. No estudo dos afetos e das emoções, elas poderão ser classificadas como primárias, que são essas primeiras emoções que eu já introduzi, que elas são básicas, são gerais, de um modo geral, todo ser humano ele vem com essas emoções, que é o prazer e a dor, o agradável, o desagradável, o bem-estar, o mal-estar, e eles são ligados às necessidades básicas do ser humano, podendo trazer dor ou um prazer. E através dessas dores, dessas frustrações, e a depender do nível da frustração, do acúmulo das frustrações, elas poderão ir desencadeando sentimentos mais fortes, sentimentos que predominem no indivíduo. Então, de acordo com as suas frustrações, com os seus medos, com os seus anseios, durante a sua vida, suas decepções, elas poderão gerar traumas, poderão gerar consequências no indivíduo
de acordo com as suas experiências, né? Tem as emoções complexas, que são os estados que são afetivos mais intensos, né? As emoções mais intensas, como vergonha, orgulho, alegria, tristeza, amor e ódio. E elas podem ser divididas entre emoções choques, e onde ela é mais violenta e ela tem uma durabilidade pequena, né? Como uma raiva, um susto, uma histeria, uma revolta, um estresse muito grande. E tem as emoções e essas emoções ela vem ligada a alguma reação fisiológica, como já falei anteriormente, como a paralisia, uma dor de barriga, uma falta de ar, uma angústia que você sente e você não consegue ter uma reação. Também tem as emoções e sentimentos, que aí ela é mais suave, ela é mais estável, ela é mais duradoura, como sentimentos de bem-estar, de prazer, ou uma realização de ter conseguido algo. Aí tem também, né, segundo a análise transacional do ser humano, existem as emoções que elas são autênticas, e elas são 5, é a alegria, o afeto, a tristeza, o medo, a raiva. E aí eu me recordo muito daquele filme, né, que Divertidamente, onde é muito possível a gente visualizar esses momentos de emoção. E também tem os borrões, que são condutas que foram ensinadas para camuflar o real sentimento. E aí ela vai vir muito das experiências na época do desenvolvimento afetivo, junto com os pais, ou da convivência social, onde uma emoção ela surge para mascarar a real emoção. Então, se você tem um momento de alegria e acontece alguma coisa, você reage com sentimento de culpa, como se você não fosse digno de sentir aquela alegria. Se você sente um amor, um afeto, você acaba sentindo um ciúme porque você não quer compartilhar aquele sentimento, porque você acaba que você foi muito tolhido desse sentimento quando era mais novo. Então, há situações em que acaba influenciando num todo, né? Tem aí, na sequência, existe a abordagem sistêmica, né? No estudo da disciplina, onde o ser humano, a gente entende ele como um ser humano complexo, com diversos sistemas que estão interligados entre si. No início do estudo pré-científico, no estudo da mente, compartimentavam-se, né, os sentimentos dos seres humanos, dos indivíduos, mas ele é mais complexo. Então, o ser humano ele é formado por sistemas e subsistemas que acabam juntos, ele traz uma totalidade. Existem vários tipos de sistemas e, por fim, a psicologia e a teologia, elas se encontram, né? O que elas têm em comum, eu acho que é pelo amor pelo indivíduo mesmo. Jesus, ele ensina a gente a ser mais humano, a ser mais sensível, a ser mais empático, a se preocupar com o próximo. Ele nos ensina a perdoar, a amar o próximo como a nós mesmos. Então, Jesus, em diversos momentos, em diversas passagens, em diversos milagres, ele não só fazia cura física, ele fazia cura espiritual, ele fazia cura emocional. A gente, como igreja, a gente tem que estar atento para aquelas pessoas que precisam desse apoio, desse abraço, desse afago, dessa compreensão, bem como estar atento para visualizar quando for da necessidade da introdução de um profissional, seja um profissional psicólogo, seja a necessidade de uma psicoterapia ou de um psiquiatra, dependendo do problema. Então, é entender que essas ciências elas se complementam para auxiliar no ser humano. É entender que em alguns momentos a fé e a religião não é suficiente para ajudar aquele ser humano ele voltar a ser funcional, ele voltar a ter o equilíbrio dele normal, ele voltar a estar novamente no poder das suas faculdades mentais de executar aquelas atividades normais sem estar prejudicado por alguma ausência emocional. Jesus, ele nos mostra através da sua palavra que nós devemos estar atentos, que as pessoas precisam também do cura das emoções, dos sentimentos e não apenas da cura física. Então, a gente, enquanto igreja, a gente tem que
pensar no emocional e no geral.